Estamos cuidando de 40 cães resgatados nas montanhas da Costa Rica. A pessoa que resgatou eles precisou fazer uma viagem por motivos familiares e nós ficamos responsáveis por cuidar deles. Embora as imagens que a gente compartilha daqui sejam lindas, os cachorros na montanha, no gramado, a realidade da convivência em grupo não é tão bonita assim. A gente está compartilhando bastante coisa lá no nosso Instagram. Se você não segue ainda, segue lá, @poracá. Tem um destaque que é 40 cães, com um pouquinho dos bastidores. E as dúvidas que a gente mais tem recebido é se eles não brigam, se eles ficam soltos o tempo todo juntos, por que alguns têm que ir dormir na caixinha de transporte, por exemplo. E hoje a gente vai trazer um pouco mais sobre isso, mostrar como que a gente faz para que eles convivam bem. Tem alguns segredinhos de como manejar os cães em grupo para garantir que todos tenham suas necessidades atendidas e principalmente que evite brigas e acidentes entre eles. Eu acho que o principal, além da gente evitar brigas ao máximo, que sim acontecem e são perigosíssimas, é a gente garantir que todos eles tenham qualidade de vida, tenham bem-estar, porque cada um tem a sua necessidade individual mesmo na convivência em grupo. Um ponto que é super importante a gente falar quando o assunto é grupo de animais é que, independente do perfil dos cães, sempre dentro de um grupo tem cães que são mais tímidos e cães que são mais ativos, mais ansiosos. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados nos momentos que são mais excitantes para eles, principalmente quando envolve a alimentação ou o que a gente vai mostrar agora, no momento de soltar. Quando eles estão presos, por exemplo, numa sala aqui com a gente e a gente vai abrir o quintal para todos eles saírem correndo. Isso acontece logo que a gente acorda pela manhã ou quando a gente finaliza uma alimentação. Que é o que aconteceu agora, a gente acabou de dar comida para eles. Se você não viu o nosso vídeo de alimentação, vai estar aqui e na descrição, vai lá ver como que a gente faz para alimentar todos eles também, sem briga. E aí o principal, quando a gente vai soltar eles, é a gente deixar primeiro os mais medrosos saírem. Uma porque, como a gente falou, eles são mais medrosos e eles sempre acabam ficando para trás. Se a gente deixar todo mundo sair, sai primeiro os ansiosos e eles ficam para trás. E segundo, porque a gente tem que ficar de olho se todos eles conseguem fazer xixi, fazer cocô, tomar água. Eles precisam primeiro acessar esses recursos com tranquilidade, sem estar todo o grupo em volta deles, senão eles acabam não conseguindo. Aliás, esse é um ponto que a gente sempre bate na tecla, sobre o emocional dos animais, o cuidado com as emoções. Por quê? Porque quando um animal está com o emocional muito ativado, por exemplo, a Cash, essa branquinha que pulou em mim agora há pouco, que está aqui em volta, ela é muito medrosinha. E se ela está solta no gramado, na hora que está maior loucura, o corpo dela não consegue nem relaxar a ponto dela fazer xixi, dela se aliviar, dela perceber que ela está com sede. Então, muitas vezes, se a gente não presta atenção nesse tipo de detalhe, um cão com o perfil dela pode passar o dia todo sem beber água ou sem se aliviar. E aí que mora um grande problema, que com o passar dos dias isso com certeza vai vir a resultar em algum problema de saúde. Tá? Então é um cuidado muito importante a gente conhecer o perfil, primeiro observar e conhecer os cães, para depois a gente entender qual é o melhor manejo com eles. Outro ponto importantíssimo, a gente nunca deixa todos os 40 cães soltos juntos ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Salvo raras exceções, que é quando a gente solta todo mundo para fazer xixi logo cedo, que aí por alguns minutos ficam todos aqui fora. Se não, a gente sempre tem alguns separados. Seja, por exemplo, os mais medrosos, que ficam em outro cômodo, ou os mais agitados que ficam para dentro enquanto os mais medrosos ficam para fora. Mas os cães não ficam o tempo todo juntos, soltos, 24 horas por dia e todos ao mesmo tempo. Que sempre vale essa avaliação de perfil que eu comentei. Tem grupinhos, tem duplinhas ou até trios, às vezes, que se juntar é confusão na certa. E não confusão de que sai briga logo de cara, mas são cães muito agitados. Por exemplo, misturas de Malinois que tem aqui, junto de cães que são terriers, que também são muito ativos. E aí quando junta essa galerinha, por exemplo, um deles pode pegar um galho na boca e sair correndo, daí sai todo mundo correndo atrás, e daí o que tá com o galho, ele se assusta e começa a rosnar, e aí vira um bolo.
e às vezes até brincadeiras mesmo que acabam evoluindo e saindo para algum conflito. Então a gente tem que ter esse manejo de grupo muito coerente para prevenir que saia acidentes, é óbvio, mas para garantir também que o dia seja estável para todo mundo, porque às vezes um cachorro está aqui super tranquilo, tomando um sol, né, relaxando depois de fazer uma boa refeição, e aí de repente vem uma galera num bolo só brigando e rosnando e fazendo muita confusão, e aí isso acaba desestabilizando o grupo como um todo, e isso por si só não é só perigoso, mas como é desagradável. Imagina você não conseguir relaxar na sua casa, no lugar que você vive. Então a gente precisa garantir que todos eles tenham momentos de descanso, possam tirar um cochilo tranquilamente, independente dos outros estarem se divertindo ou não. E aí a gente deixa às vezes grupinhos dentro de casa que podem ficar brincando lá, ou às vezes a gente inverte, ficam brincando no jardim enquanto os outros estão dentro de casa relaxando, e assim a gente vai levando o dia de uma forma que não seja conflitante para nenhum deles. Outro ponto é que o terreno aqui ele é muito grande, ele é todo cercado, algumas pessoas perguntaram também porque não parece, olha que linda, tem esse morro aqui para baixo, e aí se a gente deixa todos os cachorros soltos e eles saem correndo e começa uma briga lá, a gente tem que sair correndo lá de dentro também e é muito longe. Então não dá para deixar os cães tão à vontade assim num terreno tão grande, porque a gente tem que ter um certo controle deles, a gente tem que estar por perto. Se a gente ouve um cachorro gritando, a gente já tem que ver o que está acontecendo e interromper o quanto antes. Então é lindo, é um terreno imenso para eles desfrutarem, mas não dá para deixar todo mundo tão à vontade assim, porque se der uma briga, a gente tem que parar imediatamente, não dá para eles estarem tão longe assim da gente. Esse momento é muito bom para exemplificar o que a gente está dizendo. Tem cachorro que está aqui deitadinho, calmo, tem cachorro que está aqui meio procurando assunto, querendo brincar, tem cachorro que prefere deitar lá no cantinho, vamos dar um zoom aqui. Longe dos outros. Longe da bagunça. E só quer curtir o sol, quer ficar ali na boa. Então, a gente tem que fazer esse manejo, por exemplo, a Queen aqui, essa pastora, ela fica procurando atividade o tempo todo. Então a gente tem que ficar de olho se ela não começa a incomodar. Se ela incomodar, a gente leva para outro cômodo. Se a gente junta alguém que está disposto a brincar, junta com ela, sabe? É esse o manejo que mais garante a paz de todo mundo num abrigo com 40 cachorros. E a nossa paz também. E para manejo de grupo, a separação é tão importante que mesmo aqui dentro de casa, a gente também tem que ter algumas ferramentas para proporcionar isso para eles. E não é só porque vai ser mais seguro, porque os próprios cães gostam, às vezes, de ficar sozinho, de ter sua individualidade, seu espaço íntimo preservado. E por mais que muitos cães consigam dormir relaxado no chão, né, aqui a gente tem alguns que ficam deitados no meio da galera e às vezes são atropelados no meio de uma brincadeira. Muitos cães durante o dia, com as caixas de transporte todas abertas, eles escolhem dormir, eles escolhem ir lá para a caixinha e ficar tranquilo. E às vezes a gente vê que rola até uma disputa de caixa se não tem um espacinho para todo mundo. E falando sobre caixa de transporte, eu acredito que é um tema que a gente precisa desmistificar um pouco ainda, principalmente falando do Brasil, né? Do que as pessoas falam do Brasil sobre treinamento, sobre condicionamento. Eu estou dizendo no Brasil porque lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é muito comum que os cães desde cedo sejam acostumados a dormir na caixa de transporte ou em crates, né? A gente tem ali algumas que são clássicas de casas americanas, que às vezes no meio da sala tem esse trambolhão, que é um espaço que o cachorro sabe que é só dele. E eu tô falando que é polêmico porque essa semana no Instagram muitas pessoas vieram perguntar pra gente, falar, nossa, tadinhos, eles dormem a noite toda fechados na caixa, e se eles quiserem levantar para fazer xixi, para beber água, para fazer qualquer outra coisa, né? Vocês levantam, vocês acordam, e é uma questão de treinamento mesmo. Como a gente também tem que treinar a nossa bexiga pra gente não levantar à noite para fazer xixi, parar de beber água mais cedo. A gente tem todo um jeitinho aqui de acostumar os cães a frequentar a caixa de transporte, e como eu comentei
assim, eles gostam, é como se fosse o quarto deles. Quem já dividiu o quarto, eu na infância, eu não tive um quarto só meu, eu dividia com meu irmão, e a gente sabe como é importante a gente ter o nosso espaço íntimo, né? Por mais que a gente está vivendo aqui num grande grupo, a gente não pode romantizar isso, falar que é o normal. E sobre os cães ficarem presos em caixas de transporte, essa preocupação de, e se ele tiver dor de barriga no meio da noite, se ele precisar fazer xixi, a gente está falando de uma situação que são 40 cães. A preocupação maior que a gente e a pessoa que cuida deles tem é evitar brigas. Precisar fazer xixi no meio da noite não é prioridade. Então, fechar os cães na caixa de transporte é uma maneira de garantir a segurança do grupo, de garantir a segurança deles mesmos. Isso que a gente tem que refletir, avaliar e não olhar essa situação como se fosse só uma situação simples do seu cachorrinho na sua casa. Outra coisa, se um deles levanta, faz xixi no chão, outros vêm e faz xixi em cima, aí são 40 cães, todo mundo começa a pisotear, vira uma bagunça. Então, infelizmente, tem que ter prioridades. Eles ficarem presos em segurança é a prioridade. E talvez você esteja se perguntando assim o que de tão horrível pode acontecer se a caixinha fica aberta? Tudo bem eles dormirem na caixa, mas deixa aberta para eles. Coisas horríveis podem acontecer. Tem cães que, quando eles estão com muito medo, eles atacam. Naquela resposta instintiva de luta ou fuga, eles escolhem a luta. Tem uma cachorrinha, a Gemma, que não está por aqui, quando ela ouve um trovão, ela ataca qualquer cachorro que está perto dela. Se ela não estiver na caixinha de transporte e no meio da noite tem uma trovoada, aqui é um lugar que chove muito provavelmente esse ataque dela vai chamar a atenção de todos os outros cachorros e os 40 ao mesmo tempo pode ter uma verdadeira ação em cadeia, um ataque e uma briga generalizada, e coisas horríveis acontecem em abrigos que não tem esse tipo de prevenção. Dentro da casa, para vocês terem uma ideia de quão importante é separar, tem portões em todos os lugares. Isso aqui é porque tem um buraco e tem cachorro que sobe, escapa lá para cima, tem essa mini casinha embaixo da escada, tem as caixas de transporte, tem um portão lá que leva para a cozinha, tem outro portão ali, tem outro portão aqui. Quanto mais grupos forem separados, melhor fica. Esse vídeo é para mostrar que, por mais bonito que pareça, por mais que muitas pessoas estejam falando, nossa, que lindo ver cães que estão em uma casa, não em um abrigo, como que eles vão achar um lugar melhor para morar, porque aí é muito bonito, é muito maravilhoso. Por mais que pareça muito legal, é uma vida estressante estar em grupo, não receber atenção individual, não conseguir ter todas as suas necessidades tão bem atendidas quanto seria se eles estivessem em uma casa só com eles ou com muito menos cachorros. Então, o nosso recado aqui é que sim, graças a Deus, eles são super bem cuidados, recebem todo o suporte, tem um ambiente maravilhoso para eles, mas não é um lar, não é pra gente romantizar essa convivência em grupo, essa situação que eles estão. O ideal é que eles estejam em uma casa só deles mesmo. E tudo que a gente falou aqui é sobre os 40 cães, mas vale para você que tem às vezes 2 ou 3 cachorros só na sua casa. A individualidade, você conseguir prestar atenção no que é mais medrosinho, leva tudo isso para sua realidade, que vai ajudar muito a melhorar o bem-estar e o comportamento e o emocional do seu cachorro. Comenta aqui se você gostou, o que você achou, se você já viu tantos cães convivendo assim, se tem alguma curiosidade que você quer saber da nossa rotina e se tem algum deles aqui que você se apaixonou só de ver as imagens.